O grupo, que teve uma popularidade meteórica, com uma sequência de hits que incendiaram as paradas de sucesso em todo o mundo, surgiram nos anos 70 e se tornaram uma das bandas mais populares da época, combinando elementos de música, disco, pop, reggae e funk, além de se destacarem por suas performances ao vivo, repletas de danças, coreografias e figurinos extravagantes. Estamos falando do icônico grupo Boney M. Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal Hora da História. Boney M foi uma banda formada na Europa no final dos anos 70 pelo produtor musical alemão Frank Farian. O grupo inicialmente era composto por 4 membros: Liz Mitchell, Marcia Barrett, Maisie Williams e Bobby Farrell. Mas o que ainda causa uma grande surpresa em alguns é o fato que a banda era basicamente uma farsa. Isso porque a voz masculina por trás do grupo não era do Bobby Farrell. Ele dublava o Frank Farian, que era o também responsável por escrever e produzir as músicas do grupo. Mas quem realmente era Frank Farian? Para começar, ele nasceu com o nome de Franz Reuter, numa cidade alemã chamada Köln, em 18 de julho de 1941. Sua paixão pela música não era algo óbvio desde o início. Ele trabalhou diversas áreas, até mesmo como cozinheiro, e até que escutou o rei do rock, Elvis Presley, e se encantou. Bom, ele não pensou duas vezes e vendeu tudo o que tinha para investir na música, comprando instrumentos e se aperfeiçoando. Logo em seguida, trocou seu nome para Frank Farian, que soava mais artístico para ele. Frank cresceu perto de uma cidade na fronteira entre a Alemanha e a França, onde haviam bases militares dos Estados Unidos. Essas bases tiveram um impacto profundo em sua vida e carreira. Com muita dedicação e treino, ele se tornou habilidoso o suficiente para tocar covers de músicas americanas e começou a se apresentar em clubes locais frequentados pelos soldados americanos, que faziam desses momentos uma fuga de toda a situação estressante e um jeito de lembrar de casa que eles sentiam muita falta. Eles adoraram sua voz e o seu talento, mas Frank não conseguiu alcançar grande sucesso. Ele se deparou com um desafio. Como um cantor branco interpretando músicas negras, poderia ter sucesso? Não era fácil. As gravadoras sempre o rejeitavam e o aconselhavam para que ele voltasse com a música alemã. Na visão deles, seria muito mais fácil e combinaria perfeitamente com Frank. Na virada dos anos 60 para os 70, o Frank assinou um contrato como cantor solo. Ele mergulhou de cabeça no universo do pop e fez sua estreia no renomado programa de entretenimento alemão, o Hit Parade. Lá, ele soltou a voz e conquistou o coração do público. Seu primeiro sucesso veio em 76 com a canção Rock, mas isso não foi suficiente. Frank queria mais. Ele não conseguiria deixar sua marca como artista apenas com esse feito, que para ele era pequeno. Foi então que ele decidiu sair dos palcos e focar nos bastidores. A banda Boney M surge quando Frank Farian percebeu o crescimento da era disco, que ficava cada vez mais popular, e quis tentar algo novo, indo num caminho oposto ao que ele fazia na música. Bom, nessa época, Frank tinha 2 discos lançados e pensava muito na sua reputação. Ele mesmo produziu e gravou uma música teste, mas não queria arriscar seu nome, levando em conta que a música alemã da época era marcada pelo pop e rock. A reação do público era um mistério. Frank então decidiu que lançaria essa música, mas não usaria seu nome. Seria uma forma segura de testar a canção sem arriscar sua carreira. Ele escolheu o pseudônimo Boney, depois de assistir uma série de investigação. A música chamada Baby Do You Wanna Bump teve um lançamento bem discreto, mas gradualmente se tornou famosa e se transformou em um sucesso nos Países Baixos e na Bélgica. Esse sucesso fez com que as pessoas começassem a pedir por shows do Boney M. Farian, depois de pensar como resolveria essa situação, decidiu formar uma banda para apresentações ao vivo e aparições na TV.
Bom, as pessoas não sabiam que não havia um Boney M e que ele havia cantado as músicas sozinho. Farian procurou artistas para se apresentar no grupo e encontrou 4 vocalistas caribenhos na Alemanha. A banda era composta por Maisie Williams, sua amiga cantora jamaicana Sheila Bonick, um dançarino conhecido como Mike e uma cantora chamada Natalie, que chegou em 1975, mas que foi rapidamente substituída por Claudia Berry, depois que Sheila e Mike saíram. Maisie Williams trouxe Bobby Farrell, um dançarino exótico masculino nascido em Aruba. Marcia Barrett juntou-se ao grupo, substituindo Claudia Berry, que renunciou em fevereiro de 1976 para seguir carreira solo. Liz Mitchell juntou-se a Maisie Williams, Marcia Barrett e Bobby Farrell, sendo os membros originais do Boney M. Cada um dos membros trouxe suas habilidades musicais e carisma para o grupo. Liz Mitchell, com sua voz potente e soulful, foi escolhida como vocalista principal, enquanto a Marcia Barrett contribuiu com sua voz poderosa e presença de palco. Maisie Williams acrescentou seu talento vocal ao grupo e Bobby Farrell trouxe uma energia contagiante como dançarino e vocalista masculino. Apesar de não cantar, ele tinha uma presença de palco arrasadora e foi escolhido para dublar a voz de Frank. Você já sabia que o vocalista do Boney M não cantava de verdade? Me conta nos comentários. O início da banda não foi fácil e eles tocavam em discotecas e lugares menores até o dia em que eles participaram de um programa de TV na Alemanha chamado Musikland, em 1976. Eles apareceram com seus figurinos ousados e uma performance única, interpretando a música Daddy Cool. Que depois dessa apresentação se tornou um sucesso, alcançou o primeiro lugar na Alemanha e também empurrou seu primeiro álbum, Take the Hat Off Me, para as paradas musicais. Seguido desse sucesso, a música Sunny também se tornou um single do grupo, sendo o segundo hit número 1 do Boney M. Que agora se espalhava pela Europa e teve a música Daddy Cool, alcançando o primeiro lugar na Suíça, Espanha, Suécia, Noruega, Áustria e França. Todo esse feito levou os 2 singles ao top 10 do Reino Unido, o que fez, por consequência, se tornar um dos maiores mercados da banda. O segundo álbum do Boney M, intitulado Love for Sale, foi lançado em 1977 e teve como singles a música Ma Baker e Belfast. Love for Sale ganhou certificado de ouro no seguinte e também conseguiram repetir o feito do seu álbum anterior, alcançando o top 10 no Reino Unido com seus 2 singles Ma Baker e Belfast. No ano seguinte, em 1978, eles chegaram no auge do sucesso e lançaram o que se tornou mais um duplo hit que chegou ao top 1 na Europa e em outros vários países, intitulado Rivers of Babylon, Brown Girl in the Ring. Esse single duplo foi um dos mais vendidos de toda a história no Reino Unido, além de chegar no top 30 dos Estados Unidos. Ainda em 78, Boney M lançou seu terceiro álbum, Night Flight to Venus, que inclui os sucessos Rasputin e Painter Man. Seu lançamento foi um enorme sucesso comercial e de crítica. O álbum foi o mais vendido da carreira da banda, solidificando a reputação do grupo como um dos principais nomes da música disco. Mantendo esse ritmo de conquistas, eles lançaram Mary's Boy Child, Oh My Lord, que não apenas alcançou o topo dos singles natalinos de 78 no Reino Unido, mas também se firmou entre os mais vendidos de todos os tempos. Isso não é tudo. Ainda no mesmo ano, Boney M fez uma viagem promocional à União Soviética, recebendo grande publicidade. Estiveram lado a lado com raros artistas ocidentais, como Elton John, nesse feito, mesmo que músicas como Rasputin não tenham sido liberadas por lá devido ao teor de suas letras. Ao contrário do que muita gente pensa, nunca foi um mistério que Bobby Farrell não cantava de verdade nas gravações do grupo.
Era Farian quem assumia os vocais masculinos em estúdio. Em 78, a verdade sobre Maisie Williams também veio à tona. Ela não cantava nas gravações, pois segundo o próprio Farian, a voz de Maisie não se encaixava nesse tipo de música. E essa revelação não causou grande alvoroço na época, já que era comum no cenário disco dos anos 70. No entanto, houve uma reação muito mais forte quando Farian repetiu o mesmo truque com Milli Vanilli, lá no final dos anos 80. Apesar de apenas 2 membros do Boney M cantarem de verdade nas gravações, todos os 4, incluindo Williams e Farian, assumiam os vocais nos shows ao vivo. Para complementar o som ao vivo da banda e disfarçar eventuais falhas vocais em comparação às gravações em estúdio, eles cantavam com a ajuda de diversos backing vocals, que fazia essa característica peculiar do grupo passar quase que despercebida. O próximo álbum da banda foi Oceans of Fantasy, lançado em 1979 e que teve sucessos como Gotta Go Home, El Lute e I'm Born Again e Bahama Mama. Esse álbum ganhou disco de platina, alcançando o primeiro lugar no Reino Unido. A virada para os anos 80 foi um pouco mais difícil do que todos pensavam, com a popularidade do grupo começando a diminuir e a concorrência ficando cada vez maior. Apesar disso, eles ainda conseguiram números surpreendentes de vendas com seus novos hits lançados. Já em 1981, o grupo lançou o álbum Bunununus, que balançou a estrutura da banda. A fase ruim começou pelas vendas, que não foram tão boas quanto esperavam. Mas o que realmente abalou a todos foi a saída de Bob Farrell, a verdadeira estrela do grupo, demitido por não ser considerado confiável. Mesmo que Bob não cantasse, seu carisma no palco fazia toda a diferença quando o grupo apresentava uma nova música, e sua saída acabou custando caro para a banda. Consequentemente, o resultado positivo do álbum Bunununus foi bem discreto, já que não conseguiu chegar nem ao menos ao top 100 do Reino Unido, pois com a saída de Farrell, o grupo não conseguiu promovê-lo. Em 1982, eles contrataram o cantor africano Red Sebo para substituir Farrell. Mas como já era de se esperar, o resultado não foi positivo. Não era fácil conseguir um artista do mesmo nível de Bob, mas a banda não teve escolha na época, levando em conta seu comportamento rebelde e que ele costumava chegar atrasado aos shows ao vivo, esquecia as letras das canções e ao mesmo tempo em que fazia pedidos constantes a seu produtor, Frank Farian, para que pudesse cantar de verdade nas gravações. A saída dele durou até 1984, que foi o ano em que ele acabou voltando para a banda, já que seu substituto não conseguiu suprir as expectativas do grupo. Ainda nesse ano eles lançaram Rap Song. Com essa música voltaram a aparecer nas paradas musicais da Alemanha, mas o apelo popular não era tão forte como antes. Em 1985, ficou evidente que Farian, o produtor e voz por trás da banda, não estava investindo tanto no grupo, e o 8º álbum de estúdio deles, I Dance, foi visto de maneira geral como um trabalho abaixo do esperado e desanimador. Após o lançamento do single Young, Free and Single, em 1986, que foi considerado um fracasso, alcançando a posição 48 na Billboard Hot 100, o grupo se separou oficialmente quando completavam 10 anos de história. Alguns boatos surgiram em 1989 sobre um possível retorno do grupo, mas isso não aconteceu. Depois de vários processos judiciais, todos os integrantes da banda reivindicou o nome Boney M. Os membros do grupo tomaram caminhos diferentes. Bob Farrell conseguiu o direito de utilizar o nome do grupo na Holanda, onde tentou se estabelecer com uma nova formação que incluía 3 mulheres. Eventualmente, ele acabou se mudando para um subúrbio nos arredores de Roterdã, na Holanda. Farrell viveu alguns episódios conturbados na sua vida e em seu casamento e teve problemas com a justiça por suspeita de agressão contra sua esposa. Anos depois, esses episódios pareciam ter sido esquecidos e ele voltou a se apresentar depois dos anos 2000, na Itália, um lugar onde as pessoas ainda pareciam gostar das antigas músicas do Boney M. Liz Mitchell seguiu uma carreira solo bem-sucedida e continuou a se apresentar em shows ao redor do mundo, muitas vezes sob o nome Boney M. Ela lançou vários álbuns solo, como No One Will Force You e Share the World. Marcia Barrett também embarcou em uma carreira solo e lançou seu primeiro álbum, Come Into My Life,
em 1999. Em 2004, ela foi diagnosticada com câncer, mas após tratamento, continuou a se apresentar e a gravar. Já Maisie Williams, mesmo que não tenha cantado na maioria das gravações da banda, continuou a se apresentar e lançou um álbum solo, Manic Monday, em 2006. Ela também continua a fazer turnês e apresentações ao vivo. Infelizmente, em dezembro de 2010, Bobby Farrell foi encontrado morto aos 61 anos de idade em seu quarto de hotel em São Petersburgo, na Rússia, onde estava para uma apresentação. A causa da morte foi insuficiência cardíaca. Curiosamente, Farrell faleceu na mesma cidade onde a vida de Rasputin chegou ao fim. Rasputin é o personagem central de uma das músicas mais famosas do Boney M. E Farrell, em várias ocasiões, chegou a se fantasiar do mesmo para suas performances. Apesar das mudanças na formação e dos desafios ao longo dos anos, Boney M deixou uma marca duradoura na música, e seu legado continua a inspirar e animar novas gerações de fãs. Eles venderam mais de 80 milhões de discos pelo mundo, ganharam inúmeros prêmios durante sua história. O fato da maioria dos membros não cantarem de verdade era apenas um detalhe perante a performance da banda. Eles impulsionaram a música disco, criando um estilo que era exclusivamente deles e que cativava a todos ao redor. Espero que você tenha gostado de saber um pouco mais da história dessa banda incrível e marcante. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever. Isso nos incentiva a continuar trazendo mais vídeos como esse. Também temos outras histórias icônicas aqui no canal. Até mais!